Uma das coisas mais importantes que você vai precisar saber fazer daqui para frente é saber fazer escolhas e tomar decisões técnicas. E isso não pode ser feito de qualquer forma. As escolhas técnicas, em especial as mais difíceis, elas precisam ser tomadas com um alto índice de acerto. E eu posso afirmar para você que tomar decisões, principalmente as mais importantes, de forma errada, de forma equivocada, vão acabar com a sua reputação e potencialmente com a sua carreira técnica também. E como tomar uma decisão técnica de forma acertada? Será mesmo que basta colocar no chat GPT e perguntar para ele? Bem, sim e não. Veja, o chat GPT, assim como outras IAs generativas, são ferramentas impressionantes. Entretanto, elas sempre trazem para a gente uma resposta que parece que é a verdade absoluta. Mas se você não munir essas IAs com as informações corretas, o que vai acontecer? Ela vai dar uma resposta incorreta. E pode ver que qualquer pergunta que você faça, 99% das vezes, essas ferramentas te retornam com certeza. É isso, é por esse caminho. Eu vi muitos profissionais indo por esse caminho e errando. Então, o que fazer? Nesta aula eu vou ensinar para você como utilizar um GPT gratuito que nós aqui da Arc customizamos para ajudar você a tomar as decisões corretas. E não só isso, também a fazer outras atividades de arquitetura, o que inclui especificações técnicas, que também é tema do nosso conteúdo de hoje. E eu também vou apresentar para você, hoje, na aula de hoje, uma outra IA feita sob medida para desenvolver suas aplicações. Bacana? Então, bora lá! Fala Arc Pisani na área e você está no Arc Unboxed, um evento que foi pensado sob medida para ajudar você a planejar, projetar, desenhar e desenvolver soluções com o apoio de IAs. E não é qualquer tipo de soluções, soluções de alto nível. Na aula passada, nós vimos o nosso case, entramos no detalhe do nosso case, entendemos as premissas todas do nosso case, o que é o negócio, que é um motor de regras para aprovação de crédito. Nós também entramos no detalhe sobre como fazer um desenho de arquitetura. Eu ensinei para você a fazer um desenho em alto nível, da passagem de bastão entre as camadas, entre os atores da nossa aplicação, e também fizemos o desenho detalhado, um desenho, esse foi feito manualmente, da arquitetura. E é importante que até essa parte ainda seja feito manualmente. E este conteúdo todo denso que nós vimos na aula passada, ele é base para o conteúdo de hoje. De forma que se você não assistiu ele, eu recomendo que você volte no conteúdo anterior, assista ele inteiro e depois venha para essa aula. Bacana? E antes de cairmos para dentro e colocarmos a mão na massa no nosso case, eu preciso te dar um recado muito importante. Nós estamos próximos de abrir as inscrições para o Arc Expert. É o maior e melhor programa de formação de arquitetos que existe na área de TI atualmente. Isso porque ele é um programa pensado em ajudar você a entrar na área. E agora ele tem módulos exclusivos falando sobre IA também. Então dá uma olhadinha rapidinho no que um dos nossos alunos tem a dizer sobre o Arc Expert. Bom, eu posso dizer que dia após dia eu venho evoluindo, na minha carreira, e que o Arc Expert ele foi fundamental para me trazer essa parte mais teórica de saber os papéis, do que cada arquiteto deve fazer, quais serviços, quais perguntas fazer para levantar requisitos e variáveis arquiteturais. Então, isso me trouxe uma visão que eu não tinha, a parte de visões, de como desenhar no MDL ou C4. Então, isso já agregou bastante na minha carreira. E quando tu entra numa reunião e tu fala em requisitos, variáveis arquiteturais, e você já traz um desenho, uma visão, você já é visto com outros olhos. Isso faz a diferença. Legal, então continuando o nosso case, na aula passada nós fizemos este desenho aqui, no Draw.io. Ele foi feito em MDL 2.0, né? E neste desenho, nós temos algumas decisões que ficaram pendentes de serem feitas. Como, por exemplo, qual API Gateway nós vamos utilizar? Qual ferramental de segurança de borda nós vamos utilizar? Qual IDP nós vamos utilizar? A cloud, nós já sabemos, havia uma premissa falando que ia utilizar a Microsoft Azure, tá? Mas aí eu tenho o orquestrador de containers, que está aqui para baixo. Qual que nós vamos utilizar? Qual ferramental de APM? Qual ferramental para logs? Qual database? Isso tudo ficou em aberto. Entretanto, eles gostariam que fosse tudo, em especial open source.
Se você bem se lembra, estava lá no ArcSmart, que nós vimos na aula de ontem, essas premissas. Beleza? Bora para o GPT então, onde nós vamos começar a fazer essas tomadas de decisão. E nós vamos começar pelo ferramental de database, um banco de dados relacional, que é uma das mais importantes escolhas, inclusive as próximas escolhas, a gente vai precisar também já informar qual foi o database escolhido, para ele considerar isso como uma base de proximidade tecnológica, tá? Para as outras tomadas de decisão. Então bora lá. Legal, aqui no GPT nosso, esse aqui é o GPT que eu falei que ele é aberto, gratuito. Eu deixei na aula passada, eu vou deixar nessa também o link para você acessar. É gratuito mesmo, tá? Está na loja de GPTs aqui do Chat GPT, beleza? E aqui, esse chat nosso, aqui, esse GPT nosso, ele tem um pequeno macetezinho, ele tem alguns comandos, tá? Que são necessários informarmos. Então, por exemplo, existe este comando aqui, o ArcSmart. Tá? Este comando, eu preciso copiar e colar depois dele os dados aqui da nossa planilha. Tá? Então, por exemplo, a DR não tem nada ainda. É o que a gente vai popular aqui. Negócio. A gente precisa copiar para cá. Na sequência, eu tenho expectativas. Vou copiar tudo para cá. Depois eu tenho preocupações. Eu dou um Ctrl A e Ctrl V. Depois eu tenho os VAs. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. E RAs. Lembra que eu falei que é importante a gente ter um input de alta qualidade? Esse aqui é o primeiro input que nós temos que fazer para o GPT. Tem todas as premissas aqui. Tudo bem? Então, com isso, o nosso GPT aqui vai responder que ele aceitou e recebeu todas essas informações. Legal? Então, ele deu aqui que o ArcSmart foi carregado com sucesso. Qual é o próximo passo? Nós temos mais um comando aqui. É o comando top 10. Esse comando ele serve para trazer as 10 ferramentas mais indicadas para nossa solução. Então, eu vou colocar aqui ferramenta de banco de dados. Ou a gente poderia colocar RDBMS, né? Também iria funcionar. Ele trouxe MySQL, o Postgre, o SQL Server, MongoDB, SQLite, o Oracle, Firebase, MariaDB, Cassandra, Redis. O Redis não faz muito sentido que ele é para cache. Poderia ser database também. Bom, o que nós podemos fazer aqui é utilizar o comando melhorar. Este comando aqui, ele ajuda a ajustar a última resposta. E neste caso, eu vou pedir para ele desconsiderar ferramentas licenciadas como Oracle e SQL, e considerar somente RDBMS, que são bancos relacionais. Então aqui ele está montando todas as ferramentas open source e gratuitas, ele está considerando tudo que a gente colocou antes aqui em cima, tudo bem? Esses comandos, eles indicam para a IA que ela precisa considerar aqueles dados. Está chegando quase no finalzinho aqui. Tem alguns que eu nunca ouvi falar aqui, inclusive. Legal. Então ele carregou 10 opções para a gente. E agora chegou a hora de fazermos a primeira escolha. Como que nós fazemos isso? Através do comando escolhas. E olha só, este comando de escolhas, ele revela para a gente subcomandos que podem ser utilizados. Então nós temos SS, que são para fazer estudos de apenas uma ferramenta, só avaliar se ela é compliance ou não. E aí eu preciso informar exatamente qual é a ferramenta que eu quero. Eu tenho ACS, que comparam somente 3 ferramentas, e eu tenho as ACs, que comparam até 10 ferramentas. Então eu quero aqui fazer uma AC para RDBMS, que a gente já tem carregado lá em cima. Bora lá. E olha só que interessante, ele está trazendo para a gente, né, tudo o que nós temos de premissas ali consideradas antes de fazer o estudo. E aí agora ele está fazendo efetivamente o estudo, está trazendo as 10 ferramentas que nós já havíamos listado anteriormente. E você viu a importância de seguirmos os steps? Se a gente só pedisse para ele fazer, provavelmente ele não iria considerar esses outros databases aqui. E eles só estão aqui devido a serem compliance com algum tipo de requisito nosso. Ele parou pela metade, aí quando o GPT faz isso, é interessante dar um continue. Faltou o U aqui,
Mas ele entende, ele entende. Olha lá, ele está continuando a partir do 8, né? O GPT faz isso com frequência, tá, gente? Principalmente para esses comandos que são maiores, que tem. Percebe? A gente tem um estudo todo sendo processado aqui por ele. Não é simplesmente uma resposta aleatória. Eu vou dar uma aceleradinha até o final. Assim, aí no final a gente passa pelo que o GPT retornou. Legal. Então, vamos lá. Ele fez todo um estudo para nós aqui. Lógico que é diferente de fazer um estudo manual, né? No nosso estudo manual, nós temos ainda mais coisas que são feitas, tudo bem? Mas ele trouxe aqui, olhando para as principais premissas nossas, ele dá as fontes de onde ele extraiu as informações, ele trouxe aqui todos os databases, e eu confesso para você que para essa aplicação, de cabeça, assim, eu pensaria no MySQL. Mas vamos ver o que ele vai falar aqui no final. Ele trouxe MariaDB, o SQLite, o Firebird, trouxe várias ferramentas aqui, inclusive algumas que eu não conheço. E dentre elas, se a gente avaliar aqui tudo que ele está colocando, tá, em relação a ACID, por exemplo, isso aqui são premissas que vêm lá da nossa planilha, tá? Ele avaliou com base nos dados que nós subimos, por isso que ele está considerando essas coisas. Se você colocar num GPT qualquer, simplesmente pedir para escolher um database, muito provavelmente, a cada pedido que você fizer ali, ele vai considerar uma ferramenta. Você pode experimentar fazer isso. E por aqui nós temos essas informações bem fundamentadas. Inclusive, se não fizer sentido a escolha, a gente consegue questionar. Porque ele traz aqui o ranking das 3 finalistas, indicando o primeiro colocado, no caso aqui ele falou do Postgre, tá? E ele dá o porquê. Por que o Postgre é a primeira opção? E ele falou aqui, ó, melhor balanceamento entre performance, escalabilidade e suporte a extensões. Ele também é recomendado para aplicações empresariais que exigem conformidade total com ACID e flexibilidade avançada. Então, esses são os motivos que levaram o Postgre a ser escolhido. Aí nós temos o segundo colocado, MariaDB. E por que ficou em segundo lugar? Porque ele é excelente alternativa ao MySQL, trazendo ali melhorias de performance e replicação, e ele também é ideal para quem busca compatibilidade ao MySQL, sem dependência direta da Oracle. Então percebe que aqui nós temos algo mais indo para o universo da Oracle, e ele quis se distanciar um pouquinho disso, ainda porque a nossa aplicação vai rodar na Cloud Azure, ele buscou também proximidade com isso. E aí nós temos aqui o CrocRochDB, que também é uma opção aqui, né, segundo ele, melhor opção para arquiteturas distribuídas e escalabilidade horizontal. Recomendado aqui para aplicações globais que necessitam de alta disponibilidade e resiliência. Então esse aqui também ele tem um fator de disponibilidade bem avançado, entretanto, o que tem um balanceamento entre escalabilidade e performance acabou sendo o Postgre. Há uma sabedoria por trás dessa escolha. Tá bom? Bom, então ele fala, inclusive, né, que isso aqui foi baseado nos RAs e VAs do ArcSmart, priorizando bancos de dados que atendam os requisitos de disponibilidade, escalabilidade e conformidade com o ACID, além do custo-benefício também aqui. Bom, então o que nós vamos fazer agora com esse estudo? Nós vamos pegar todo esse estudo que foi feito aqui e vamos colocar lá no nosso ArcSmart. Então eu vou copiar aqui toda a resposta, essa primeira resposta, vou clicar aqui. E eu vou trazer aqui para a nossa aba de ADR, vou colocar aqui, banco de dados relacional. O estudo, então é aqui que a gente coloca todo aquele estudo. E aí eu vou copiar essa outra parte de baixo também, substituindo aqui essa parte. E tirando, né, esse pedacinho aqui de conclusão, que não faz sentido nenhum. Decisão, eu vou concordar com ele aqui, tá? Eu vou colocar Postgre. Nós vamos colocar esse carinha como qual classificação? Banco de dados relacional. Ele vai impactar aonde? Em que requisito? Ele vai impactar em requisitos aqui de disponibilidade, de escalabilidade? Vai impactar. Olha aqui, na conclusão ele fala quais são os principais requisitos que ele está atendendo. Ó, disponibilidade e escalabilidade. Que cor temos aqui nesses requisitos? Ó, RA06, RA07. O mais alto aqui é vermelho, vermelho peso 5, né? Então nós vamos colocar ele aqui como vermelho peso 5. Tá? Vou colocar como aprovado. Data, eu vou colocar a data de hoje, 25/3/2025.
RAs eu vou colocar o 06 e o 07, que são esses dois aqui de cima. 06 e RA07. O próprio chat já passou pra gente isso, só ficou errado aqui, faltou dar um espacinho. Ele não trouxe nenhuma VA pra gente colocar aqui, entretanto a gente pode fazer uma breve avaliação aqui se tem alguma VA que é importante. Eu diria que essa VA é importante, a VA de requisitos legais, tá? E compliance LGPD. Então eu colocaria aqui compliance LGPD como uma das nossas variáveis arquiteturais. Aqui é possível também a gente colocar um ID para as VAs, para facilitar depois de trazer aqui pro ADR, tá? Mas vamos lá, contexto. Simplesmente aqui a gente pode colocar que é necessário escolher um RDBMS para ser a base primária da solução. Legal? Então, essa aqui é a fórmula para fazermos os estudos. E eu vou fazer de todos os demais aqui, eu só não vou fazer ele aqui na aula gravada para não ficar um conteúdo muito longo. Mas eu vou executar ele agora aqui, eu vou fazer todas as escolhas e vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo. Assim você consegue depois conferir e a gente dá uma repassada por tudo que foi escolhido aqui pelo nosso GPT. Beleza? Então bora lá. Bom, uma observação em relação ao que foi retornado aqui pra gente do APM, ferramental de APM, é que ele acabou escolhendo uma ferramenta que com certeza não passaria pela nossa diretoria, porque eles queriam tudo open source exatamente para não ter licenciamento. E a APM aqui, a parte de observabilidade da nossa solução, ela não tem um peso tão alto assim. Então aqui vai ser importante e certamente ele também não vai impactar na disponibilidade. Claro que se tiver algum tipo de problema e não tiver observabilidade, vai causar indisponibilidade também. Entretanto, a gente vai precisar pedir aqui para o nosso GPT melhorar, removendo ferramentas pagas. Vamos lá. Nesse estudo de ferramental de logs, ele considerou esses dois requisitos aqui, o 6 e o 7, que não fazem sentido nenhum, nem o de segurança também. O segurança poderia até fazer para log, devido a termos a possibilidade de ter dados vazados e pensar, mas isso daí também é técnica de programação, não é a ferramenta de log que garante. Então eu removeria, tá? O 8 aqui também de performance, integrabilidade, esses todos aqui, eu vou remover eles daqui, embora ele tenha falado pra gente, ó, 6, 7, o 6, o 7, aqui ó, o 8 e o 9. O 8 e o 9. Aí eu vou manter só o 5, que é o de... Na verdade o 5 ele falou integrabilidade. A gente tem que manter só esse aqui, ó. Só esse RA aqui faz sentido. Os demais aqui não fazem sentido, eles não são atendidos. Então, de vez em quando a IA erra, e aí a importância de você entender também um pouquinho da metodologia, né, do que é avaliado. E não é só copiar e colar, você realmente precisa dar uma avaliada no que é retornado, tudo bem? Para ter aqui um senso crítico do que aquela ferramenta realmente atende ou não. Talvez você pense aqui e fale, poxa, então por que no de cima aqui, né? A gente vai ver depois, vai dar uma passadinha geral no finalzinho por todas as escolhas, mas aqui, por exemplo, escolheu disponibilidade e escalabilidade. Isso aqui realmente é um ferramental de APM, ele vai disparar alertas quando a gente estiver ali no limite, então ele realmente vai impactar na escalabilidade e na disponibilidade. O log, você poderia falar, poxa, se der um erro, eu demorar para corrigir, se eu não tivesse o log, eu iria demorar para corrigir. É verdade, entretanto, ele não é um impacto direto, é um impacto indireto, por isso que a gente não considera. Já o APM é um impacto direto, se eu não tiver essa visibilidade do que está aumentando ali, eu vou ficar sem máquina, vou ter indisponibilidade
por máquina, tá bom? Bom, bora lá. Legal, Ark, então agora nós temos aqui a nossa planilha totalmente preenchida com todas as decisões técnicas tomadas. E eu falo para você a importância de você ser um humano por trás, pensando e ajustando a IA para chegar nesse resultado que eu trouxe aqui. Tudo bem? Deixa eu dar um pequeno exemplo. Nós tínhamos aqui para banco de dados vários outros requisitos. Só que para nossa escolha aqui, só fazia sentido na real o requisito de disponibilidade e de escalabilidade. Os demais não faziam sentido. Tá? Isso fez com que ele ficasse realmente aqui com peso 5, né, que é o vermelho mais alto aqui nosso. No ADR nós podemos ter vários pesos 5, vários 4, não tem aquela limitação de quantidade de 5, de 4, de 3, como a gente viu anteriormente. Por quê? A escolha aqui nesse caso ela está resolvendo um problema de um RA, de uma VA específica, tá bom? Bem, então aqui nós colocamos todas as decisões que foram tomadas, inclusive algumas aqui acabaram ficando não no alinhamento que eu gostaria que ficasse. Bora lá, agora tá tudo certinho. Tem o estudo, tem a decisão final, tem o contexto, tem o título aqui, tudo preenchido, tudo bem? E em geral, eu utilizei quem para fazer isso daqui? A própria IA. Eu vou mostrar para você como uma das decisões aqui foram tomadas, né? Aqui a gente tem a carga do ArcSmart. Aqui é importante você fazer uma por chat, uma escolha para cada chat, criar um chat novo para cada escolha que você for fazer, tá? Por que é importante isso daí? Porque se você colocar tudo em uma só, o GPT ele pode se perder, ele pode misturar premissas, pode misturar ali o que foi escolhido de uma para outra. Então não é legal, tá? A gente tem experiências com isso. Vale a pena você criar um chat separado para cada decisão. E aí cada chat que você subir, você deve subir de novo o ADR já preenchido. Tá? E aqui é legal você utilizar da seguinte técnica. Começa com o que é mais fundamental. Então, por exemplo, eu preciso de um banco de dados para minha solução, certeza. Se o banco de dados é uma das coisas mais críticas, e normalmente ele acaba sendo mesmo, né? Eu diria que cloud, eu não tenho qual cloud, eu não tenho qual database. São as decisões mais críticas. Então vale a pena você iniciar por elas. Inicie pelo database, depois vai para a cloud, e depois você vai tomando as outras decisões. Por quê? A não ser que isso já seja uma variável arquitetural que fala, não, tem que usar essa tecnologia, tem que usar essa parceria. Se não for, vale a pena você começar por essas, que são as mais fundamentais, as mais base para toda a solução. Tá? Elas são base mesmo para toda a solução. Então, começando por elas, você vai conseguir escolher uma outra ferramenta que seja mais aderente a ela. O próprio GPT nosso, ele já vai fazer isso. Daí a importância de você fazer um chat para cada escolha. E aí no chat você vai recarregar, né, esse comando ArcSmart aqui para subir todas as abas novamente, incluindo a de ADR. Isso vai dar o contexto que o GPT nosso vai precisar para trazer o estudo, né, de forma correta. Quando a gente tem algum tipo de problema, então, por exemplo, aqui na sequência eu ia fazer o estudo, né? Eu utilizei aqui o top 10, segurança de borda. E esse top 10, ele não trouxe para mim muitas ferramentas que fossem ali, por exemplo, open source, ou, na verdade, ele trouxe o open source e não trouxe o que eram como serviço. E aqui no nosso caso faria bastante sentido ser como serviço, porque vai, na prática, acabar economizando, né? Então, eu coloquei um melhorar, e eu pedi para ele considerar serviços como o Cloudflare. E aí ele refez. Tá? Inclusive aqui, ele já entendeu, ele subentendeu que era para fazer já a AC. E aí ele fez praticamente uma AC aqui. Então, o que aconteceu? Eu pedi para ele, não, faz AC de novo. Porque o comando da AC aqui, ele traz realmente mais informações, ele é mais aprofundado. Então, se a IA tentar ser mais esperta que você ali, te dar um resultado fora do que você imaginava,
é legal você reforçar ali, não, agora é a hora de fazer a C. Legal, ele trouxe aqui o que eu queria. Se não tivesse trazido, eu ia usar o melhorar aqui de novo. Isso aqui é um comando, tá? Mesmo, tem interno, tem as instruções aqui para ele tratar a resposta anterior. Ele pode não ter entendido, você fala, ó, você não entendeu, o que eu queria era ajustar a resposta anterior. Mas ele trouxe o que eu queria, então ele atendeu a expectativa, tá? Só que ele já fez uma espécie de uma C aqui. Inclusive ele já falou, ó, melhor é essa aqui, né? Eu falei, não, tá bom, mas vamos lá, faz a C, beleza? Eu mandei ele fazer o comando de novo. E aí ele executou todo o estudo, trouxe as premissas todas, né? Que eu precisava ter essa visão das premissas. E ele não finalizou aqui a C. Então, ele trouxe só por cima aqui todas as outras. Eu falei, não, vai lá, finaliza a C pra mim. Ela sabe, essa IA sabe o que é a C. Então ele vai até o final. E ele executou pra mim, trouxe. Aí ele trouxe certinho, ele trouxe os requisitos que foram atendidos e não. Trouxe os detalhes aqui de segurança, tá? Das premissas. Ele trouxe o que eu gostaria que ele trouxesse, tá? Que ele foi programado para trazer. E aí sim eu levei esse cara para lá. Tá? Inclusive aqui, ó, ele acabou não trazendo um contexto de ADR, eu pedi para, ó, gera um contexto de ADR. Então, gerou tudo que eu precisava aqui para trazer para nossa planilha. Tá? E eu reforço, ó, aqui você precisa ser o cérebro pensante mesmo, né? O crítico para fazer esse trabalho, principalmente esse trabalho de escolhas, que é muito crítico. Se você não escolher corretamente, vai dar ruim. Né? Imagina escolher o banco de dados errado. Pô, vai dar ruim esse negócio. Se o banco de dados não for compliance com as premissas, mais cedo ou mais tarde você vai ter dores com ele. Tá bom? Bom, então, vamos lá. Aí aqui, precisa ser feito esse trabalho aqui. A IA, em geral, ela vai tentar colocar todas as premissas. É legal você ter um senso crítico aqui para determinar, pô, será que realmente teria aqui, por exemplo, o X para orquestrador de containers? Não vai fazer sentido, né? Porque o X, experiência com o usuário, não é experiência com o usuário para o desenvolvedor, é experiência com o usuário final da aplicação. É o quanto isso é importante estrategicamente. Então, seria uma premissa que eu tiraria fora se aparecesse aqui, por exemplo. Tá? É importante você fazer essa avaliação dos requisitos que valem a pena, até para você colocar a cor aqui na classificação correta. Ele tem que realmente ser uma peça fundamental aqui, por exemplo, no requisito de disponibilidade. E um ferramental de APM é. Já um ferramental de log não é. Aqui tinha vários requisitos, incluindo de disponibilidade. Eu tirei fora. Por que eu tirei fora? Porque não faz sentido. O log ele não resolve a disponibilidade. Pode ser até que indiretamente você vá lá e consiga fazer um troubleshooting mais rápido, mas não é ele que vai resolver um problema de indisponibilidade, que vai causar a indisponibilidade de uma aplicação. Então ele está mais aqui para observabilidade, né? E manutenabilidade, que está lá embaixo também. Então ele é peso 2 aqui, ok? Bom, fizemos esse trabalho para todos os outros aqui e nós ficamos com essas decisões aqui. Bora lá repassar uma por uma. Banco de dados, ficou aqui Postgre. Orquestrador de containers, a gente escolheu aqui o Kubernetes. Para monitoramento, observabilidade, né, um APM aqui open source, foi escolhido Prometheus e Grafana. Para log foi escolhido o ELK. Para API Gateway, o Kong. Para ferramental de segurança de borda foi escolhido o Cloudflare. E para IDP foi escolhido o Auth0. Tá? Então essas foram as escolhas aqui tomadas com a ajuda da IA. E se você avaliar aqui, depois você vai poder pegar essa planilha aqui preenchida e dar uma olhadinha nela, você vai ver aqui que a gente tem um bom índice de detalhamento, não foi só um Ctrl+C, Ctrl+V. Depois de fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, lógico que a gente não reformatou nada, não precisa fazer isso. A não ser que seja realmente ali uma entrega, uma coisa a mais, aí tudo bem. Mas como a gente vai fundamentalmente utilizar essa planilha para IaaS, então eu acabei não fazendo questão aqui de deixar tudo 100% padronizado, com os textos mais ou menos iguais, com mais ou menos o mesmo conteúdo. O que me interessava era o pódio, né, no final, e o primeiro colocado ter os requisitos alinhados, o estudo ser feito alinhado com o que é necessário. De novo, você poderia usar ali o melhorar, até talvez, por exemplo, para remover uma premissa, ele refazer o estudo considerando aquela premissa a menos. Você pode fazer isso, eu recomendo que você faça, tá? E já fica o convite para você fazer alguns testes aqui também
Certamente você, com o seu olhar, com a sua visão e talvez mindset do problema, né, você chegue a alguns inputs diferentes e, logicamente, outputs também diferentes. Entretanto, o índice de acerto disso e de fundamentação, de alinhamento com o que foi pedido é bem alto, tá, utilizando a IA. Novamente, ela é uma aceleradora, ela não resolve tudo para você, não. É importante que você revise. Bacana? Então, esta aqui é a Cloud, né, ou Claude. O URL é esta aqui, tá? cloud.ai. Você pode criar um profile gratuito nela. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também para você conseguir acessá-la e ter a experiência de colocar a mão na massa dentro dela. Entretanto, ela tem, embora ela tenha o pacote gratuito, ele é muito limitado, principalmente para geração de código. Você não vai conseguir fazer os prompts que nós vamos ensinar por aqui. Então eu recomendo, embora a gente não tenha nenhum tipo de parceria com a Cloud aqui, que você tenha uma assinatura dele. Não é muito caro, é bem acessível, na verdade, o preço, mas eu recomendo que você faça a assinatura para que você consiga fazer esses exemplos com um pouquinho mais de tranquilidade. É possível fazer sem ter o plano, tá? Você consegue também. Mas você vai precisar quebrar em vários pequenos chats, que vai toda hora ali dar o limite, talvez ter que ficar esperando um tempo. Então, enfim, eu realmente, se você quer realmente utilizar uma IA poderosa ali para fazer a sua parte de codificação, a Cloud é uma ótima IA para isso, tá bom? Dá para fazer em outras? Dá também, mas essa aqui é a que a gente teve o melhor resultado até hoje. Bom, como que funciona essa IA? Ela tem essa versão web, acessível para qualquer sistema operacional, mas tem também essa versão de aplicativo. Eu gosto mais dessa daqui, principalmente para Mac. Se você tiver Mac, né? Tem para Windows também. Eu não tenho certeza se tem para Linux o Claude, tá? Mas para Mac e para Windows é certeza. Bom, então como é que funciona esta IA aqui? Ela é um pouquinho diferente das outras, tá? Nós temos aqui a possibilidade de você criar um projeto. O que é um projeto? Principalmente no plano pago. Eu acho que no gratuito, talvez não dê para você fazer isso e você ter que literalmente subir tudo que você precisa em cada conversa. Aqui você consegue colocar arquivos que vão valer para toda a vida daquele projeto, tá? Tem uma limitação de tamanho também, não dá para você colocar um projeto gigantesco, mas você pode colocar aqui um projeto de pequeno porte, como por exemplo o nosso, tá? E aqui você pode adicionar arquivos dentro desse projeto. Então nós vamos criar aqui o projeto Arc Unboxed. Eu vou criar esse projeto privado. Aí aqui, o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos adicionar coisas como a nossa especificação técnica, os nossos desenhos e até mesmo código-fonte, um repositório, a gente pode adicionar por aqui. Beleza? Então, essa aqui vai ser a IA onde nós vamos elaborar a nossa especificação técnica. Então, antes de fazermos o nosso primeiro input aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma cópia tanto dos diagramas que nós elaboramos, como da nossa planilha de requisitos. Embora ela não seja treinada especificamente para ler essa planilha, ela vai ter um bom entendimento, principalmente fazendo o pedido certo aqui para ela. Bom, então vamos lá. Deixa eu fazer aqui uma cópia da nossa planilha de requisitos. Eu vou baixar ela aqui, ok? Vou fazer um download dela e vou colocar como XLSX. Vamos dar uma olhadinha para ver como ela fica aqui em Excel, só para ver se o formato ficou certinho. Olha lá, ele trouxe bem formatadinho, né? O ArcSmart ele é feito inclusive para portabilidade, até para outras tecnologias, então ficou tudo certinho aqui. Bom, a próxima coisa que nós precisamos exportar são os nossos diagramas. Então, esse aqui eu vou exportar ele literalmente do jeito que nós fizemos aqui. E o da arquitetura lógica, eu fiz algumas alterações nele aqui, eu já vou explicar já para você, tá? Vou só exportar ele aqui. E já explico para você o que nós fizemos aqui de alteração e o porquê. Bom, então vamos, só para deixar certinho aqui, subir para nossa IA esses documentos. Aliás, o lugar legal para você subir e para poder, né, principalmente se for um plano pago aqui, é colocar aqui, ó. Você pode subir os anexos por aqui. Imagem ele não deixou subir por aqui.
a imagem você vai precisar subir aqui, ó. Não vai ter como subir direto por lá, tá? Mas você pode colocar ele aqui no seu chat, principalmente para a gente fazer a nossa especificação técnica. E aí o input que nós vamos colocar aqui dentro, ele precisa fazer referência tanto aos requisitos de arquitetura que estão carregados na planilha, como os dados todos que nós temos aqui nos dois diagramas. E o diagrama, deixa eu explicar para você o que nós vamos colocar num prompt. Eu já trouxe esse prompt pronto, mas eu vou explicar para você o que nós vamos colocar no prompt para nossa IA gerar a especificação, e ela já até gera um pré-código, né? Mas depois nós vamos colocar aqui o código, fazer o pedido, né, da geração do código. Bem, o que foi alterado aqui no nosso diagrama. Deixa eu só dar mais um zoom. Eu acho que está pequeno. O foco nosso, o foco do trabalho todo vai ser aqui, ok? Então nós vamos pedir para a IA fazer uma especificação técnica desta parte aqui, que é o que nós vamos efetivamente desenvolver. Então, em especial, esse miolinho aqui. Nós não vamos, por exemplo, instalar, configurar um APM, não vamos configurar ferramental de log, orquestrador de containers, não faz sentido para o nosso projeto, tá? Embora sejam coisas legais aqui da gente colocar também, vai acabar não dando tempo da gente fazer tudo isso. Então nós vamos focar nesse miolinho aqui, e eu vou explicar para você o que eu coloquei na IA e o que foi alterado desse miolinho aqui para ele funcionar legal, tá? Então, começando pelas alterações, eu coloquei aqui uma camada de adapter. Aqui nós tínhamos um log, era log aqui, e na verdade estava errado. A ideia é que aqui fosse realmente adapter, porque ele vai ser a camada aqui que vai chamar o log, que vai chamar depois externamente, né, as birôs. Então, inclusive, tem mais um erro aqui no nosso diagrama. Ele deveria estar aqui, ó. Essa setinha bonita aqui deveria estar aqui. Porque ela é que vai lá para o mundo externo, para chamar as IAs, né? Para fazer as requisições todas aqui, externas das birôs, etc. Vai passar aqui por adapters. Bom, e o que mais mudou além dessa camadinha de adapter? Nós colocamos aqui também, diminuímos, né, o tamanho desse gerenciar cenário e colocamos o motor acessando essa caixinha maior, a qual nós demos o nome para ela aqui de core. Isso aqui foi feito para facilitar o entendimento da nossa IA, das camadas que nós temos aqui dentro, tudo bem? E aqui, como que ficou esse diagrama no final? Nós temos a nossa grande caixinha aqui, o motor, né, que ela é chamada pela API. Então, nossa API aqui, ela vai passar dados, isso precisa ser especificado, a gente precisa escrever. Eu vou mostrar o input que eu fiz, tá? Mas no nosso input já tem. Aqui na requisição, né, da API, nós vamos ter que passar aqui os dados do pedido do crédito. Então, eu preciso ter aqui o ID do usuário, né, do cliente, eu preciso ter o valor que ele está pedindo de liberação de crédito, tá? E com o ID, na hora que eu passo aqui o ID do usuário, eu tenho as outras informações dele, CPF, etc. Eu tenho no meu banco de dados, tá? Então, o nosso motor aqui, começa por aqui, né? Essa aqui é a camada facade do nosso motor, por isso que recebe o nome de motor também. O que ele vai fazer? Esse carinha aqui ele vai ser responsável por fazer a orquestração das chamadas aqui para gerenciar cenário e também para o core. Além disso, ele vai fazer tratamento de erros e vai chamar a nossa camada adapter aqui. Ok? Então, eu preciso colocar tudo isso escrito para nossa IA entender. Senão, não adianta colocar só o desenho. Ele não é mágico, né? Não é adivinho. Não vai conseguir saber o que a gente está querendo fazer aqui. Bom, o gerenciar cenário. Ele vai carregar, montar uma entidade cenário com base em dados. Ele vai lá no banco de dados, vai carregar as informações aqui com base no ID do nosso cliente, que foi passado por aqui. Também vai bater aqui nos adapters, né? E vai carregar isso aqui utilizando um padrão. A ideia é que aqui a gente utilize uma combinação de padrões de projeto, o Chain of Responsibility e também o adapter. Por que isso? Para a gente conseguir ter um modelo ali de plug and play, né? Por exemplo, surgiu uma birô nova, eu quero colocar essa birô a mais, então eu consigo colocar uma outra birô aqui colocando o adapter
e o Chain of Responsibility ele vai chamar, colocar, né, nessa cadeia de chamadas também essa requisição, tá? Então é para isso que a gente vai combinar esses dois padrões. Se você não conhece esses padrões, pode ficar relativamente tranquilo. Nós temos conteúdo no canal também falando sobre eles. Entretanto, assim, é uma coisa mais para IA saber. E é importante você, como arquiteto, conhecer padrões, principalmente padrões de projeto do GOF, padrões de arquitetura, MVC, MVVM. Para o papel arquiteto, isso é importante, tá? Bom, então, o que nós vamos fazer logo aqui na sequência? Nós vamos, depois de carregar os dados aqui, né, montar a nossa entidade de cenário e devolver aqui esse cenário com todas as informações ali de crédito, das birôs e etc. para o nosso motor, ok? Aí o motor ele vai fazer a chamada da nossa camada core. Aqui nós temos alguns padrões de projetos sendo aplicados também, tá? Um deles é o Chain of Responsibility. Por quê? O que o core aqui vai fazer? Aqui é o coração, por isso tem esse nome, né? Ele vai fazer aqui a tomada de decisão, se o crédito está aprovado ou não está aprovado. É para isso que serve essa camada, tá? Então aqui no Chain of Responsibility, ele vai olhar para os requisitos mandatórios. Aqui é legal a gente subir esses requisitos mandatórios, inclusive manter eles em memória, que a gente poderia usar um singleton também, para não ter que ficar toda hora indo lá no banco e carregando esses requisitos mandatórios. Mas eu não coloquei isso, tá? Isso seria um plus aqui que você poderia também melhorar ali no input e fazer ali a solicitação da especificação. Bom, então nos requisitos mandatórios, a gente está utilizando o padrão Specification para fazer aqui a tomada de decisão, né, de requisitos que são cadastrados ali pelo usuário. Então a gente vai ter ali, não está contemplado aqui no nosso projeto, no nosso case, mas a ideia é que o usuário coloque numa tabelinha os dados ali de aprovação de crédito, certo? Ele vai colocar ali informações de, por exemplo, sexo masculino, idade até 40 anos, que tenha um rating de crédito lá vindo das birôs de 50% ou acima de 50%, já está aprovado, né? Deixa aprovado. Então poderia ter coisas desse sentido, ou então, precisa de avaliação, né? Poderiam ter coisas nesse sentido, já pré-cadastrado, que eu vou avaliar aqui nos requisitos mandatórios. Passou pelos requisitos mandatórios e foi aprovado automaticamente, eu já retorno true. Eu já retorno que foi aprovado aqui para minha API, ok? Se ele não for aprovado aqui, o que vai acontecer? Aí eu vou precisar passar aqui para regras dinâmicas. O que são essas regras dinâmicas? São regras cadastradas pela IA. Nós não temos isso também aqui como objetivo do nosso case, tá? Mas a ideia seria que a gente tivesse um batch aqui, por exemplo, apartado, um outro componente desenhado aqui também apartado, que iria fazer o quê? Ele, na verdade, com base na resposta do nosso de uma requisição manual, né, de uma aprovação manual, vamos supor que não passou por isso, que a gente vai daqui a pouquinho chegar no final, vai ter ali um momento onde um usuário ele vai falar, olha, não foi aprovado esse usuário, né, esse cliente aqui não foi aprovado, o crédito dele não foi aprovado. Então seria interessante a gente ter um batch ali que chamasse a IA, né, para falar, IA, não foi aprovado, né? Não, esse cliente nesse cenário aqui não foi aprovado, carregar o cenário, todo prontinho aqui, falar que ele não foi aprovado, tá? E nesse contexto, a própria IA também ela poderia sugerir aqui uma regra dinâmica. Então a gente poderia ter uma instrução para nossa IA montar uma regra dinâmica e cadastrar ela aqui. Só que ela teria que cadastrar essa regra como não ativa. Seria uma regra que precisaria passar por uma aprovação humana. E aí a gente teria um outro momento onde um humano iria lá e iria aprovar. Se ele aprovasse, aí a gente ia ter que informar para a IA, olha, aquela regra que você colocou de tal cenário foi aprovada, né? Porque aí a IA ela ia começar a aprender com o passar do tempo, que a gente está falando de agentes, né? Ela ia aprender com o passar do tempo que aquela regra, se você fizesse 2, 3 vezes ali, coisas parecidas, são regras válidas e ela iria sugerir mais. Né? Entretanto, se ela não for aprovada a regra e o crédito do Pisani aqui, vamos supor que o Pisani pediu R$1.000, foi aprovado, mas a regra automática ali não foi.
também ia virar insumo para IA, falou, opa, peraí, então esse aqui é um caso que realmente precisa de avaliação humana, ela vai aprendendo, tá? E talvez ela não iria sugerir mais regra aqui à torta e direita. Beleza? Então essa parte de sugerir as regras, de alimentar a IA para montar essas regras, a gente não vai cobrir aqui nessa semana, tá? Não daria tempo, ficaria um negócio realmente muito grande, mas são ideias adicionais que você pode puxar para fazer, inclusive já hoje, tá? Você pode colocar, melhorar a especificação e fazer alguma coisa muito além do que a gente está fazendo aqui, beleza? Bom, na sequência, nós temos aqui então a execução desse carinha aqui que ele vai fazer, ele vai ver se tem alguma regra dinâmica cadastrada e aprovada. Se tiver e casar com essa regra dinâmica, uma aprovação, ele já retorna true. Se não, o que ele vai falar? Olha, precisa ainda passar por uma aprovação da nossa IA. Então ele vai cair aqui nessa última caixinha. Essa caixinha aqui, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma requisição direta lá para o nosso agente e ela vai submeter o cenário. Aí ela vai perguntar se o cenário foi aprovado ou não foi aprovado. Se o cenário for aprovado, for ok, com um índice de certeza grande, né? No começo certamente não vai ter esse índice. Por quê? Porque ela vai desconfiar de tudo, né? Tende a desconfiar de tudo. Então nosso agente aqui ele vai falar, não tá legal. Não tá aprovado. Tem coisas aqui que precisam de um humano. Então ele vai marcar aqui o cenário como aprovação manual, tá? Para ser passado ali por um gerente. E se ela tiver um índice alto de certeza, aí ela marca como aprovado e retorna aqui aprovado. A ideia é que cada vez mais ela dê aprovações ou reprovações, né, automaticamente. E com isso também ela gere regras aqui. Aí você fala, se ela já está aprendendo aqui, né, por que eu vou fazer ela gerar regras aqui? Resposta bem simples. Uma requisição para IA, ela tem custo e ela leva tempo, tá? Então, tudo que eu puder otimizar de uso aqui da nossa IA, de requisição aqui para IA, é melhor. Porque leva um tempinho, ela tem um processamento. Eu vou chamar a API tem um tempinho de processamento, aí vem a resposta. E essa resposta aí a gente vai ter que devolver aqui para o nosso usuário que está esperando ali a aprovação de crédito dele. Tá? Poderia ser reativo, tem várias estratégias que a gente poderia melhorar aqui. Mas, de bate-pronta, eu sempre falo para você que seria interessante sim a gente minimizar essa ida para IAs, principalmente se é um negócio que é certeza que a resposta seria já verdadeira ou falsa. Então ela vai aprendendo e também pode ir gerando as regras aqui. Beleza? Bom, então foi isso que eu escrevi aqui nesse documento que eu vou dividir com vocês e é o que a gente vai colocar lá na nossa IA. Legal, então esse aqui é o prompt. Basicamente tem o que a gente acabou de falar ali em cima do diagrama, mais fácil de explicar no diagrama, mas basicamente tem o que nós falamos ali, tá bom? Eu estou falando aqui que vai ter a nossa API, que vai invocar o motor de processamento, né? Aqui, inclusive, a gente poderia colocar o que vai ter nessa API. Eu vou até incrementar isso também. A gente pode colocar aqui que a API receberá o ID do usuário, do cliente, perdoe. A gente poderia colocar token e outras coisas aqui. Não vou colocar para não inviabilizar o nosso tempo de explicação, mas vamos lá. Seria importante, logicamente, ter, né, para requisitos de segurança. Mas ele vai receber o ID do cliente, ele também vai receber o valor, né? Acho que só isso. E o valor do crédito solicitado, tá? E aí ela, logicamente, né? Esta API deve retornar o cenário com o status, né? Com o status aprovado, reprovado ou enviado para análise manual. Faltou acento, né? Daí a gente tem aqui a arquitetura do motor, tem a explicação do motor todo, né? Que ele vai implementar aqui a camada facade, denominada motor, né? Então tem toda a explicação, não vou ler tudo que está aqui, mas tem tudo que a gente falou ali sobre a implementação dos padrões, tá bom? Eu coloquei isso num prompt. Eu vou dividir esse prompt com você também, você vai poder avaliá-lo e melhorá-lo também. Um detalhe importante que aqui no final a gente pede para ele utilizar, né, como todos os dados da planilha que a gente colocou. Aqui ele fez uma baguncinha no nome que eu tinha colocado, por isso que eu coloquei assim, tá? Faltou um ponto XLSX aqui, que é o que ele gerou, né?
Então ele está com um nome um pouquinho diferente aqui do que o que a gente gerou originalmente. É importante colocar exatamente o nome. Também eu pedi aqui para incluir a modelagem de dados das entidades, definir a estrutura de pastas do projeto e aí utilizar diagramas aqui de classe, de sequência, etc., para facilitar a compreensão da especificação. Então a gente está pedindo para ele gerar isso aqui também no nosso projeto, tá bom? Não falei de MDL aqui porque, no caso aqui, a Claude não tem essas instruções. A gente poderia gerar diagramas de MDL para especificar um pouquinho melhor lá no GPT. Mas vai ficar uma bagunça muito grande, então melhor a gente focar somente aqui no Claude, tá? Então eu vou copiar esse prompt aqui, todo, já revisado, e vou colar ele aqui. Eu coloquei esse prompt, a gente poderia ter escrito diretamente ali no Claude, né? Mas eu coloquei ele aqui para poder compartilhar contigo. Vou deixar o link aqui embaixo também, beleza? Bom, bora lá, vamos pedir para o nosso Claude aqui gerar a nossa especificação. Ó, ele chegou num ponto que ele chegou na quantidade máxima de caracteres. Entretanto, eu notei aqui que ele não considerou que estava na nossa planilha, né? E ele começou a implementar aqui usando Java. Então, eu vou pedir para ele refatorar, que foi gerado com JavaScript, tá? Que é o que a gente vai utilizar ali no nosso case. E aí a gente pode colocar aqui continue. Inclusive eu já vou colocar aqui, para você não ter esse problema, vou reforçar aqui. Vou colocar aqui em cima. Linguagem de programação. Acho que não ficou legal colocar aqui em cima, não. Vamos colocar ele, vamos lá, nos nossos pontos de observação. Aqui, ó. Vai ficar melhor colocar ele aqui. Linguagem de programação / plataforma. Vamos lá, vamos ver o que ele já gerou pra gente aqui. Bom, tá gerando tudo em JavaScript mesmo. A última versão, né? As últimas, na verdade, já tem um tempinho bom. De JavaScript suporta esse padrão de criação de classe. Já gerou até a partir da integração de IA pra gente. Modelagem de dados. Gerou com erro aqui. É porque ele não terminou. Vamos lá, tem que dar um continue pra ele aqui. É incrível, né, que ele para de onde ele estava ali, já ajusta o que estava errado e vai mandando bala. Aqui ele está fazendo um diagrama de classes do motor de aprovação de crédito. Então está entregando, tudo bem que isso aqui vai ser feito em Plant UML, né? Mas ele já está fazendo, ó, ele está montando todo o diagrama pra gente, está fazendo um diagrama de sequência, que foi o que a gente pediu lá no final, né? E aqui para cima ele já tinha até gerado código, né? Ele já tinha até gerado código. Embora a gente tenha pedido para fazer especificação técnica, né? Ele já gerou até detalhes aqui. Eu diria que começou aqui, né? Que a gente pediu para ele refatorar. Então começou aqui. Aqui a gente já tem um material. O que é interessante disso aqui? Nós podemos dar literalmente aqui um copiar de tudo isso e colocar, por exemplo, um documento. Assim, ó, do zero aqui podemos criar um documento, né? E olha só como fica certinho, tá formatado. Com código, né? 28 páginas aqui. Mas fica bem, bem legal. Com poucos ajustes, a gente tem uma especificação técnica pronta. Por que é vantajoso isso aqui? Porque eu posso subir depois esse documento todo aqui
para ser a base para a gente desenvolver em um outro chat, por exemplo. Vamos supor que aqui estourou o tamanho do chat, ele vai se perder, etc. Então, para fazer o desenvolvimento, eu já posso considerar esse documento, tá? A gente pode adicionar ele ali como um dos arquivos base para a gente fazer a construção efetivamente, tá? E aí a construção a gente vai começar a ver na próxima aula. Então, ó, ele chegou até o final aqui, ele montou várias coisas adicionais, você dá um copy aqui e um paste. Deixa eu ver se... Olha, ele só colocou coisas a mais aqui, mas até a explicação do design, a organização da estrutura de pastas. Cara, essa IA ela é impressionante para fazer esse trabalho de geração de código. Ela é impressionante, impressionante. Inclusive, a gente vai adicionar ela na nossa... A gente tem uma IA, né, nós já temos uma IA de arquitetura, e a gente está colocando ela para dentro também. A gente está fazendo uma implementação para nossa IA também gerar código, e com essa capacidade toda aqui, né, que é incrível. Bom, então nós temos toda a especificação aqui feita, né, um belo documento aqui com toda a nossa modelagem de dados. É muito importante que você faça uma revisão, sempre vai ter um detalhezinho ou outro. A gente não vai fazer isso hoje por aqui, mas é importante, tá, que a gente faça sempre uma revisão, passe por tudo que foi gerado, leia toda a documentação, até o código aqui que foi gerado, já ter um entendimento do que está faltando, a linha que ele fez. Tudo bem que esse aqui não é o código final, não é o objetivo, tá? A gente não demandou para ela fazer isso ainda. Ainda porque tem uma técnica que eu vou ensinar para você na nossa próxima aula, para a gente fazer a geração do código aqui, beleza? Mas temos efetivamente um material pronto, uma especificação pronta, com pré-código já feito. Então isso aqui é uma base gigante para qualquer desenvolvimento feito orientado a IA. E você viu, né? Uma especificação técnica de quantas páginas aqui? 29 páginas de especificação técnica. É um material muito grande, muito detalhado. E o que é mais importante? A gente fez uso de arquitetura pura aqui. Nós fizemos o desenho da nossa aplicação, nós levantamos todas as premissas, os requisitos arquiteturais, né, que são os requisitos funcionais e não funcionais que impactam na arquitetura, que interessam para a arquitetura. Então a gente trouxe tudo isso para nossa IA, geramos um material. E em quanto tempo a gente fez isso? Em quantas horas de aula nós fizemos isso? Nós já temos um material aqui para desenvolver, e praticamente desenvolvido, né? Pré-código. Então é um negócio muito impressionante o uso de IAs para acelerar o nosso dia a dia. É muito impressionante, faz uma diferença muito grande, tá? E eu vou convidar você a colocar a mão na massa e fazer esses exemplos igual eu ensinei aqui, volta na aula, vai repetindo o que eu fiz aqui, tá bom? E pode incrementar, pode colocar coisas a mais, pode ir além. É o seu case, é bacana demais você praticar. Bacana? Bom, então a aula de amanhã nós vamos efetivamente pedir para essa IA, embora ela já tenha gerado para a gente parte do código, a gente vai pedir, você vai ver a técnica para pedir para ela gerar um código efetivamente, a aplicação efetivamente. A gente vai colocar num Git, tá? A gente vai colocar num repositório, vai aprender a atualizar ali dentro dela. Antes que alguém me pergunte, eu não sou patrocinado pela Claude, tá? Eu só recomendei para você a compra dela ali, a assinatura dela, por ser realmente uma IA incrível, tá? Eu tô fazendo uso pessoalmente, dá um resultado muito bom mesmo, e você viu a qualidade da especificação técnica que é gerada. Para você ser um profissional 10x, você também precisa de um ferramental 10x. É uma dica que eu te dou, tá? Vou deixar o link aqui embaixo da Claude, vou deixar o link do material que a gente gerou, e na próxima aula, na aula de amanhã, nós vamos entrar no detalhe mesmo. Então é isso, eu convido você novamente a assistir a aula de amanhã, que está imperdível. Bacana? Então eu vou ficando por aqui, até amanhã.